Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Essa semana entramos no capítulo 46 ao 48 do livro de Doutrina e Convênios. E o tema é Procurai com zelo os melhores dons. Estudaremos os seguintes tópicos. Na Igreja de Jesus Cristo, todos devem ser bem-vindos. O Pai Celestial concede dons espirituais para o benefício de seus filhos. E o Espírito Santo pode nos orientar ao cumprirmos nossos chamados. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu like para que mais pessoas possam aprender sobre esses tópicos. O primeiro tópico é, na Igreja de Jesus Cristo, todos devem ser bem-vindos. Doutrina e Convênios 46, 1 e 2 diz, escutai, ó povo da minha igreja, pois em verdade vos digo, que estas coisas foram declaradas para vosso proveito e instrução. Mas, não obstante, as coisas que estão escritas sempre foi ordenado aos élderes da minha igreja, desde o princípio e sempre o será, dirigirem todas as reuniões conforme inspirados e guiados pelo Santo Espírito. Bom, primeiro o Senhor fala que todas as pessoas são bem-vindas às reuniões da igreja. Então, nós aprendemos que Jesus Cristo tem a sua igreja, que é uma coisa importante de nós aprendermos, sabermos da importância e da necessidade de frequentarmos a Igreja de Jesus Cristo e participarmos das reuniões conforme inspirados, conforme ele diz aqui, né, as reuniões serem dirigidas, todas as reuniões conforme a inspiração e guiados pelo Espírito Santo, pelos líderes que lideram a igreja. Ele continua, não obstante, tendes ordem de jamais excluir quem quer que seja de vossas reuniões públicas, que são realizadas diante do mundo. Então, não tem escritura mais clara aqui, que diz que os homens, os líderes, aqueles que estão aqui liderando a Igreja de Jesus Cristo na face da terra, que eles têm ordem de jamais excluir quem quer que seja, ou seja, todas as pessoas, não importa que tipo de pessoa, todas elas jamais devem ser excluídas de qualquer reunião na Igreja de Jesus Cristo. E no 4 ele diz, tendes ordem também ele fala, de não excluir de vossas reuniões sacramentais ninguém que pertence à igreja. Ou seja, não só também todos os visitantes são bem-vindos, né? Todas as pessoas são bem-vindas na igreja e nas reuniões de Jesus Cristo, mas também, mesmo aqueles que pertencem à igreja, não devem ser excluídos. Aí ele continua, não obstante se alguém tiver transgredido, ou seja, aqueles que são membros da igreja, que tiverem transgredido ou que cometeram algum pecado, mesmo esses não podem ser excluídos das reuniões da igreja. E ele fala que não participe do sacramento, até que não haja uma reconciliação. Então, ele fala que não podemos excluir qualquer pessoa, não podemos excluir membros da igreja, mesmo aqueles que cometem pecados, mas ele dá uma advertência aqui. Ele fala que essas pessoas que tiver transgredido, tiver cometido algum pecado, se não tiver resolvido ainda, eles não podem compartilhar e participar do sacramento. Sacramento é quando você come o pão em lembrança do corpo de Jesus Cristo e bebe da água em lembrança do sangue de Jesus Cristo. Então, você não pode participar se você estiver em pecado. Se você estiver numa situação dessa, você primeiro precisa colocar a sua vida em ordem, reconhecer o seu erro, confessar o seu pecado, se arrepender, prometer que não vai mais cometer esse tipo de pecado em sua vida e assim guardar sempre os mandamentos. Se você seguir esses passos do arrependimento, mesmo que você tiver transgredido, você tem a condição de colocar a sua vida em ordem e voltar a participar do sacramento novamente. Então, Doutrina e Convênios é um guia para poder ensinar exatamente a doutrina da Igreja de Jesus Cristo. E aí a gente aprende sobre jamais excluir quem quer que seja das reuniões da igreja. E ele continua no versículo 6, e torno a dizer-vos, com respeito a vossas reuniões de confirmação, que se houver alguém que não for da igreja, mas estiver sinceramente procurando o reino,
não o excluireis. Mais uma escritura falando que nós não devemos excluir qualquer pessoa das reuniões da igreja. E no versículo 7, tendes ordem, porém, de em todas as coisas pedir a Deus, que dá liberalmente, e aquilo que o Espírito vos certificar, assim quisera que eu fizesses em toda a santidade de coração, andando retamente perante mim, refletindo sobre o resultado da vossa salvação, fazendo todas as coisas com oração e ação de graças, para que não sejais seduzidos por espíritos malignos ou pelas doutrinas de demônios, ou por mandamentos de homens, porque alguns são de homens e outros de demônios. Próximo tópico é: o Pai Celestial concede dons espirituais para o benefício de seus filhos. Então, o primeiro tópico nós aprendemos que nós não devemos excluir qualquer pessoa das reuniões da igreja, e o segundo tópico ele vai falar sobre dons espirituais. Então, o que são os dons espirituais? São bênçãos espirituais especiais concedidas pelo Senhor a pessoas dignas, para benefício delas próprias e para que usem com o fim de abençoar os outros. Então, ou seja, todos nós temos algum tipo de dom espiritual que nós podemos utilizar para o nosso próprio benefício ou para abençoar a vida de outras pessoas. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Já em 1 Coríntios, no livro da Bíblia, versículo 31 do capítulo 12 diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, o Senhor sabe, né? Ele concedeu a cada um de nós todos os dons e talentos, mas nós precisamos procurar nas pessoas quais são os tipos de dons que elas possuem, ou até em nós mesmos, descobrir quais são os dons e talentos que o Senhor nos abençoou para que possamos usar para benefício próprio ou de outras pessoas. Então, nós devemos procurar com zelo. No versículo 11 a 12, ele diz: pois a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. A alguns é dado um, a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Então, o Senhor disse que muitos são os dons que ele abençoa a vida das pessoas, mas que ele não dá todos os dons para uma pessoa só. Ele compartilha todos esses dons para que, desse modo, todas as pessoas sejam beneficiadas um com o outro. Ele continua falando assim: alguns é dado saber pelo Espírito Santo, alguns tipos de dons, né? Nós estamos falando aqui de alguns tipos de dons. E ele fala assim: alguns é dado saber pelo Espírito Santo. Então, ou seja, você aprender, você saber através do Espírito Santo é um dom. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Então, tem muitas pessoas que têm facilidade em saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele foi crucificado e pagou pelos pecados do mundo. Então, ou seja, só esse conhecimento, esse saber sobre isso, através do Espírito Santo, é um tipo de dom. Então, tem pessoas que têm até dificuldade por não ter esse dom, não ter fé também, né? Tem dificuldade de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E no 14 ele fala: a outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna, se permanecerem fiéis. Então, há outro dom aqui também, crer nas palavras. Então, as escrituras estão aí, e tem pessoas que têm facilidade para crer nas escrituras, outros não. Então, isso é um dom. Ele continua: a outros é dado a palavra de conhecimento, para que todos possam ser ensinados a serem sábios e a terem conhecimento. Então, muitas pessoas têm facilidade para adquirir conhecimento sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E através desse conhecimento, essa facilidade que essa pessoa que possui esse dom de poder aprender, ele pode compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Então, isso também é um dom. Outros tipos de dons. E também alguns é dado ter fé para serem curados. A outros é dado ter fé para curar. E também alguns é dada a operação de milagres. E a outros é dado profetizar. E a outros o discernimento de espíritos. E também a alguns é dado falar em línguas. E a outros é dada a interpretação de línguas.
E todos esses dons vêm de Deus para o benefício dos filhos dos homens. A respeito de falar em línguas, interpretação de línguas, nós vemos aí muitos jovens missionários que saem em missão, por exemplo, passam pelo CTM, muitas vezes aprendem um idioma muito difícil, como o japonês, por exemplo. Eles ficam lá no período de 2 meses, saem falando desse centro de treinamento, esse idioma, por exemplo, como o japonês, através desse dom que o Senhor concede, o falar em línguas. Então, são muitos os benefícios, né? E as pessoas que têm a possibilidade de poder desfrutar esse seu dom aí de falar e aprender a interpretação de línguas. E por último, o último tópico é: o Espírito Santo pode nos orientar ao cumprirmos nossos chamados. Na Doutrina e Convênios 47, ele fala a respeito do chamado de John Whitner. O presidente Joseph Smith, na época, ele recebeu essa revelação desse chamado de John Whitner. Ele diz assim: eis que me é conveniente que meu servo John escreva e conserve uma história regular, e assista-te, meu servo Joseph, na transcrição de todas as coisas que te serão dadas, até que ele seja chamado para outros deveres. Então, o chamado de John Whitmer foi de que ele deveria escrever e conservar a história regular da igreja. Ele estava ali para fazer ali, estar ao lado de Joseph Smith, transcrever todas as coisas que seriam dadas a ele e principalmente registrar tudo aquilo que acontecia na história da igreja. Então, esse era o chamado de John Whitmer. E o Senhor fez uma promessa para ele, diz assim no versículo 4: portanto, se for fiel, ser-lhe-á dado pelo Consolador escrever essas coisas. Assim seja, amém. Então, ou seja, o Senhor prometeu que o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, o ajudaria nos esforços de escrever a história da igreja. Então, esse é a respeito do chamado de John Whitmer como registrador da história da igreja. Como está o registro e a história da sua família? Então, essa é uma pergunta que eu faço para você. Então, o que a gente aprende, né? Que nós podemos relacionar esse exemplo do chamado de John Whitmer aos nossos esforços de manter o registro de histórias pessoais e familiares. O Espírito Santo nos ajudará também. Aqui do lado eu trago uma imagem aqui da minha família, algumas imagens, algumas fotografias aí da minha família, dos meus registros aí de histórias familiares. O meu avô aí com o carro aí, esse Calhambeck aí de antigamente, meu avô. Aqui eu tenho do lado uma imagem aqui dessas 4 senhoras e uma criança aí embaixo, né? Nessa fotografia aí. Essa criança é minha avó hoje, já falecida, né? Mas ela era essa fotografia quando ela era criança. E embaixo, minhas mães, minhas tias, minha avó também. Então, ou seja, a importância de nós termos um registro da história da nossa família. Então, eu encerro essa aula por aqui. Essa mensagem do Vem Segue-me dessa semana é bem curta sobre esses 3 tópicos, mas que são muito importantes, né? Então, que vocês possam compartilhar aqui embaixo, nos comentários, quais são os tipos de dons que você possui e que você pode compartilhar com outras pessoas. Então, escreva aqui, deixe aqui também sua escritura preferida, aquilo que você mais gostou aí ao ler e estudar esses capítulos de Doutrina e Convênios. Deixa seu comentário. Convido vocês também a clicar no link aqui abaixo, se você não é membro da igreja, para saber mais a respeito da igreja. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui. Até a próxima semana.